Olá pessoal, tudo bem? Então a aula de hoje vai ser basicamente para repor as aulas perdidas até o momento, né, para reforçar o conteúdo que vocês tiveram um pouco de dificuldade, né? Então a primeira coisa é para a demonstração que a esperança da função score é nula, ok? Então para demonstrar a gente vai aplicar a definição de esperança. Então, seja x uma variável aleatória com uma função de densidade f de x dado θ, temos que isso aqui, esse termo é chamado de função score. Então, se eu quero a esperança dela, vai ser a integral com suporte da distribuição, né, em x, desse termo, que é a função score, vezes f de x dado θ, ok? Então, o que, é que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai derivar ln de f de x em relação a θ. Então fica derivada de f de x dado θ vezes 1 sobre f de x, né? Que é a própria definição, já que ln de x, derivada em relação a x, é 1 sobre x vezes a derivada do que está dentro do ln, né? Então, aplicando a derivada nesse termo, que distribuindo vai ficar derivada de f de x dado θ vezes 1 sobre f de x vezes f de x. Então, esse termo vai cortar com esse, vai sobrar apenas esse termo aqui, integral da derivada de f de x dx. Inverte a ordem, então se eu integrar, né, a f de x em relação a x, em todo suporte vai dar 1. Então a derivada de 1 é zero. Então essa demonstração ela é bem tranquila, né? Já a outra eu tentei detalhar mais para facilitar, né? Então outra definição importante que vem dessa função score é que a informação de ficha de θ, né, tem a seguinte propriedade: esperança, né, da segunda derivada de ln de f de x é igual a menos o quadrado, né, da função score, menos a esperança do quadrado da função score, né? Então a gente quer demonstrar isso aqui, ok? Essa igualdade aqui. Então a gente vai começar desenvolvendo esse termo aqui, ok? Que é esperança da segunda derivada de ln de f de x dado θ. A gente começa aqui. Então, pela definição, o que é que a gente faz? Esperança desse termo vai ser igual a integral no suporte. Está aqui, né? A segunda derivada de ln de f de x dado θ vezes f de x dx. Própria definição. Então, para facilitar o entendimento, vamos desenvolver a primeira e a segunda derivada de ln de f de x. Então, a primeira derivada vai ser isso aqui, ó. Eu vou ter... São duas derivadas, então aqui é a primeira e aqui é a segunda. Se eu desenvolver a primeira, vai ser o quê, ó? Derivada de f de x dado em relação a θ vezes 1 sobre f de x. Ponto. Foi o que eu fiz na primeira demonstração. E aqui eu vou aplicar agora aqui a segunda derivada. Então, se eu tenho aqui um produto, o que, que vai acontecer? Derivada do primeiro vezes o segundo, né? Mais a do segundo, né? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Pronto, é a regra do produto. Então, eu destaquei aqui. Então, se eu aplicar a segunda derivada, vai ser o que? A derivada do primeiro. Se eu já tenho a primeira, então fica segunda derivada. Vezes 1 sobre f de x. Repito o segundo. Mais, né? Tá menos, mas porque foi na segunda demonstração, na segunda derivação. Mais o primeiro, que já é isso aqui, né? Vezes a derivada do segundo. Aí, o que seria a derivada do segundo? É isso aqui. Aí já é a regra da divisão. Aí vem derivada do primeiro vezes o segundo menos, por isso que vem esse menos aqui. O primeiro vezes a derivada do segundo sobre o quadrado de f de x, que é o que está no denominador, né? Então vou derivar isso aqui em relação a θ. Então isso aqui vai ficar, a derivada disso aqui vai ficar a derivada de f de x de θ, né? Vezes, né, 1 sobre f de x ao quadrado. Então, como eu já tinha esse termo, e eu vou ter outro termo vindo daqui, então fica o quadrado da derivada de f de x, ok? E esse menos vem da regra aqui da razão. Então, a segunda derivada desse termo aqui, que é a segunda derivada de ln de f de x a do θ, vai dar esse termo aqui. Só que isso aqui é o que está na minha função esperança. Então, eu vou substituir esse termo aqui, essa diferença, dentro da integral. Está aqui.
Aí o que é que eu vou fazer depois? Eu vou distribuir. Então já deixei até a igualdade aqui, né? Pode até tirar essa parte aqui. Então eu vou pegar esse termo e vou distribuir por f de x e distribuir a integração, né? Então, quando eu aplicar a distributiva aqui, eu vou ter isso aqui, ó. Integral no suporte da segunda derivada de f de x vezes 1 sobre f de x vezes f de x. Então aqui esse termo já vai cortar. Menos integral no suporte, aí vem esse segundo termo aqui. Então, quadrado de f de x, derivada de f de x em relação a θ, vezes 1 sobre f de x ao quadrado vezes f de x. Aí a gente começa aqui, ó. Aqui vai cortar e aqui vai ficar 1 sobre f de x, né? Porque aqui está o quadrado. Então, a primeira parte fica isso aqui e a segunda é essa parte aqui. Só que aqui a gente vai inverter a ordem de integração e derivação, né? Então fica a segunda derivada, né, em relação a θ. Aqui o certo seria parcial, né, de θ ao quadrado, né? Depois eu vou corrigir. E integral em f de x dx em relação ao suporte. Então isso aqui vai dar 1 e a derivada vai dar 0. Ponto. Esse primeiro termo aqui já é nulo. Aí menos, né? Esse termo, então vai ficar o que isso aqui? Ó? O quadrado da primeira derivada em relação a θ de f de x vezes 1 sobre f de x dx. Pronto, aí aqui eu paro. Isso aqui eu guardo na memória, ok? Então agora a gente vai fazer o seguinte. Fecha como a esperança da segunda derivada de ln de f de x, a do θ, em relação a θ, né? É igual a isso aqui, menos a integral no suporte do quadrado da derivada de f de x em relação a θ, vezes 1 sobre f de x dx. Ponto. Para aí. A gente até falei aqui que é o número 4 para facilitar, né? Aí agora vamos o mesmo resultado, vamos desenvolver a primeira parte. Então a primeira parte vai ser o quê? Ó? Esperança do quadrado da função score. Ponto. Então por definição vai ser a variância. Por quê? Porque a variância de x é igual à esperança do quadrado da função score menos o quadrado da esperança da função score. Como a esperança da função score está aqui, eu já coloquei é nula, então esse termo é equivalente à variância da função score. Bom, então a gente vai desenvolver esse termo aqui. Está aqui. Vamos desenvolver a primeira parte. Então, o que é que significa isso aqui? Eu vou aplicar simplesmente a definição de esperança. Tá? Então, vai ser a integral do suporte da derivada de ln de f de x em relação a θ ao quadrado, que é esse termo, vezes f de x dx, própria definição. Só que quem é isso aqui? Eu vou desenvolver. Quem é isso aqui? Derivada de ln de f de x em relação a θ. Vai ser exatamente isso aqui. A gente já viu essa derivação, né? Então, é derivada de f de x em relação a θ sobre 1 sobre f de x ao quadrado. Então, vou elevar ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar ao quadrado. Fica 1 sobre f de x ao quadrado vezes f de x. Cortando esse do numerador com o do denominador, vai ficar isso aqui. E esse ponto é exatamente igual a esse. Então, eu derivei, eu apliquei esperança nos dois termos. Ou seja, apliquei nesse primeiro termo e apliquei no segundo. Os dois, quando eu vou aplicando a definição de esperança, eles chegam no mesmo ponto, que é esse aqui para esse termo, ó, esperança, da segunda derivada de ln de f de x, a do teto, é esse termo. E a esperança do quadrado da função score chega no mesmo termo, ou seja, um vai ser igual a menos a esperança do outro. Né? Então vejam que aqui tem um menos vezes o menos alguma coisa, e aqui é simplesmente alguma coisa para essa definição de esperança. Então eu provei que os dois, aplicando a definição, chegam no mesmo ponto, ok? Então, dessa forma, desenvolvendo esse termo e esse, os dois chegam ao mesmo local. Portanto, a esperança da segunda derivada de ln de f de x a do θ é igual a menos a esperança do quadrado de da derivada de θ de ln de f de x a do θ. Ok? Então, uma demonstração mais delicada, mas eu acho que agora deu uma melhorada que eu fiz mais passo a passo. Outra questão importante é justamente essa demonstração. Porque para a gente provar que ele é eficiente, a gente tem que pegar o limite inferior da variância dos estimadores não viciados para θ. Então o que é que a gente pensa? Se é o limite inferior, o piso, né, da variância dos estimadores não viciados de θ.
Então, de todos os estimadores não viciados de θ, a menor variância possível vai ser o Li de θ. Ninguém bate aquele valor. Ok, mas como é que a gente chegou nisso? Como é que a gente prova isso? Então tá aqui, é o que a gente chama de desigualdade da informação, né? Então, quando as condições de regularidade são satisfeitas, a variância de qualquer estimador não viciado para θ satisfaz essa desigualdade. Então, a variância de qualquer estimador ela vai ser maior ou igual do que 1 sobre NF de θ, né? Que é o LI. Então, por isso que chama de LI, que é o limite inferior da variância dos estimadores não viciados para θ. Então, como é que a gente prova isso? Seja x uma variável aleatória contínua e uma amostra aleatória de tamanho n, a gente tem o quê? Começa com esse termo aqui. Então, vai ser a integral. Aplica a integração em n termos, né? Da função de verossimilhança e dx1, dx2 até dxn. Isso aqui vai ser igual a 1, ok? E L de θx vai ser, né, a nossa função de verossimilhança, que é o produtório para I de 1 até n de f de x e dado θ. 2. A esperança θ chapéu, quem é? Θ chapéu, então pela definição vai ser integral, todas essas integrações, de θ chapéu vezes L de θx, né? Que é a verossimilhança. Isso aqui vai ser igual a θ. Por quê? Porque a gente já sabe que ele é um estimador não viciado. Então a esperança de θ chapéu é θ, né? Espera que o valor que, que esse estimador nos forneça seja o próprio parâmetro, que ele convirja para o real valor da população, né? Então deriva-se ambos os lados do primeiro termo, né, em relação a θ. Então a gente vai derivar esse lado em relação a θ, que é 1, e esse lado em relação a θ. Então do lado de cá fica 0, estou derivando 1 em relação a θ é 0. E aqui é a mesma coisa, né? Aí já fica manjado, né? Porque a gente inverte as ordens de integração e derivação. Então aplica agora aqui a derivação da verossimilhança em relação a θ e isso igual a 0. Então a gente vai fazer a mesma coisa nesse segundo termo. Então vamos derivar em relação aos dois lados em relação a θ. Então aqui ó, vai ficar 1 e aqui eu passo a derivada para dentro, eu inverto a ordem, né, de integração e derivação. Professor, mas aqui na θ não deveria ficar, θ chapéu não deveria ficar dentro da derivação? Não, lembre-se que o estimador é uma estatística, né, dentro do espaço paramétrico. Então, o que é uma estatística? É uma função que depende da amostra. Então, o θ chapéu, tipo um somatório de x e a média, mediana, ele não depende de θ. Então, isso aqui vai ser constante. Então, o θ chapéu sai, ok? Então, ó, derivada de L de θ, L de θx em relação a θ vai ser o quê? Ó? T de x vezes L de θx, onde T de x vai ser igual derivada de log de L de θx em relação a θ. Ok? Só uma, um batismo, né? Eu chamei de outra coisa para facilitar. Então, como a esperança desse termo aqui, T de x igual a zero, que é justamente o termo que a gente quer mostrar, né? E a esperança de θt de x igual a 1, que é justamente esse segundo termo aqui, então a gente vai utilizar essa correlação, né? Correlação de θ chapéu e t, que são essas duas quantidades, né? Então vai ser igual pela definição, esperança de θt de x, própria definição, né, de correlação, né? Menos esperança t de x, que é o primeiro vezes o segundo. Então a correlação de x e y vai ser igual a esperança de x e y menos esperança de x vezes esperança de y sobre o produto dos desvios. Então tá aqui. Isso aqui é a esperança de x e y, esperança de x, esperança de y. Então, esperança do produto menos o produto das esperanças dividido pelas variâncias, né? Essa correlação é naturalmente menor do que 1, porque ela está ao quadrado. Porque ela varia entre menos 1 e 1, mas como eu estou elevando ao quadrado, ela vai estar entre 0 e 1. Ok? Então, como é que funciona? Vai ficar 1 sobre a variância, né, de V de θ chapéu vezes V de T de θx menor ou igual que 1. Tá? E isso é a correlação. Então, o que é que eu faço? Eu passo a parte, inverto, né, a ordem aqui. Então, fica a variância de θ chapéu maior ou igual que 1 sobre a variância de T de x. Né? Então,
já que eleva ao quadrado, facilita para a gente, né? Então, isolo, deixo nessa condição. Então, a variância de t de θx vai ser igual a nf de θ. Só invertir. E o que é nf de θ? Variância de log de L de θx. A gente já provou isso bem no comecinho, né? Então, esse termo aqui já fecha a demonstração, porque isso aqui já coincide com a variância da derivada de log de L de θx, ok? Então, o pulo do gato aqui foi ter utilizado esse recurso aqui, que foi utilizada a correlação entre o estimador e t de x, que é esse termo aqui, a derivada de log de x em relação a θ. E esse termo a gente usa aqui na demonstração como a informação, dentro da informação de Fischer, né, para facilitar, ok? Então, todos os estimadores não viciados para θ, e lembrando que já que eles são não viciados, a gente já considera isso aqui, esperança θ chapéu igual a θ. Então, só aplica na definição utilizando a função de verossimilhança. Então, já que ele é não viciado, a gente usa isso. E a primeira parte é essa aqui, que é a própria derivação de uma qualquer densidade legítima, que é integrar ela no suporte dela, vai dar igual a 1. Então, usa as duas definições básicas e fecha com a definição de correlação entre o θ chapéu e o t de x, ok? Essa é a ideia. Então, a gente já prova todo o conteúdo, né, para a utilização da eficiência. Porque para a eficiência você usa o LI de θ, ou seja, o limite inferior da variância dos estimadores não viciados para θ. Então, dado que é um estimador não viciado, o que acontece? A variância dele vai ser a menor possível. Ok? Então, se o estimador que você está testando coincidir com um limite inferior, então ele já vai ser não viciado e com a menor variância possível. Então, ele já vai estar acertando no valor do parâmetro, esperança de θ chapéu igual a θ não viciado, com a menor variância possível. Então, é uma propriedade extremamente desejada entre os estimadores. Ok? Já para a consistência, é uma definição um pouco mais específica, porque a eficiência de um estimador é para um estimador e a consistência também. Ok? Então, a gente vai considerar para a consistência uma definição bem tranquila, né? Então, seja x1 até x em uma amostra aleatória da variável aleatória x, com função densidade de probabilidade ou função de probabilidade f de x a do teto, a gente diz que esse estimador θ chapéu é consistente para θ si. O limite, quando n vai para o infinito, ou seja, para uma amostra grande, da probabilidade do módulo da diferença entre θ chapéu menos θ maior que um epsilon qualquer igual a zero. Né? Então, utiliza-se aqui para essa propriedade de desigualdade Chebyshev, que a ideia dela é essa daqui, ok? Essa definição de consistência ela pode ser reescrita como a probabilidade do módulo, né, da diferença de xi menos esperança de x maior que epsilon igual a variância de x sobre epsilon, o quadrado de epsilon, que já vem da propriedade aqui da desigualdade Chebyshev, ok? Ou seja, se eu pegar um estimador para a média, por exemplo, vai ser probabilidade, né, de x barra menos mi maior que um epsilon, que vai ser igual a sigma 2 vezes, dividido por n vezes epsilon ao quadrado. Tá? Mas se você olhar para a própria definição, o que a gente tem? Para facilitar a ideia de consistência. Então, ó, limite quando n vai para infinito, uma amostra grande. Probabilidade do módulo da diferença. Então, o que é que eu vou ter? O real valor do parâmetro, né, θ, e o estimador. Então, a diferença em módulo entre eles vai existir. Porque o fato de eu não pegar toda a população e pegar uma amostra, por mais representativa que ela seja, vai gerar uma pequena incerteza em relação a esse parâmetro. Então, eu tenho o valor real e o valor da minha estimativa que vai estar, pode ser igual ou bem próximo, né? De forma desejada que seja bem próximo. Né? Então, essa diferença em módulo tem que ser maior que epsilon. E quem é o epsilon? É um valor infinitesimal, muito pequeno. Então, ou seja, quando a amostra é grande, a probabilidade que o real valor do parâmetro e a estimativa estejam altas, né, tende a zero. Ou seja, você está querendo saber se a probabilidade, quando n é uma amostra, você tem uma amostra grande, de forma assintótica, que o valor da estimativa em relação ao parâmetro de ser maior do que um valor muito pequeno tende a zero. Ou seja, você praticamente está levando para zero a chance
do seu estimador ter uma diferença para o real do valor do parâmetro. Então, isso é uma outra propriedade extremamente desejável. Por quê? Porque você, quando a amostra é grande, representativa, você tem que a diferença entre o estimado e o real é muito pequena. Ok? Então, isso é excelente. Só que você usa a desigualdade Chebyshev para chegar nessa propriedade de consistência. Então, um exemplo bem simples ó, aqui, ó, que essa parte, apesar de ser complexa, mas é importante. Ó. Seja x1 até xn uma amostra aleatória da variável aleatória x, com média μ e variância σ2, temos que, pela desigualdade Chebyshev, probabilidade x barra menos μ módulo, né, maior que epsilon, vai ser menor ou igual que σ2 sobre n vezes o quadrado de epsilon. Então, aplicando aqui, a gente vai ver que esse estimador é consistente. Né? Então, simplesmente por aplicar a definição e usar a desigualdade Chebyshev, a gente já vai chegar em que o estimador θ chapéu vai ser consistente, porque ele atende essa propriedade. Quando eu aplicar o limite de n tendendo ao infinito, aqui ele vai ser nulo, ok? Então, praticamente os estimadores que a gente já conhece que pertencem à família exponencial, eles já são consistentes. Então, como é que eu faço? Eu sempre utilizo esse recurso aqui quando n vai para o infinito, ok? Então, é a propriedade de consistência. Eficiência é uma coisa e consistência é outra, mas são duas propriedades desejáveis para um estimador, ok? Aí a segunda parte vai ser a parte de estatísticas suficientes. Então eu vou deixar esses dois assuntos para vocês irem se familiarizando, vendo e detalhando essas demonstrações, aprendendo e entendendo o conceito. E nossa próxima aula a gente vai ver essa parte de estatísticas suficientes, ok? Tem um conteúdo que também não é difícil, mas ele é fundamental para que a gente mais na frente tenha algumas demonstrações oriundas de estatísticas suficientes. Ok, pessoal? Então é isso. Boa aula. Aproveitem qualquer coisa, qualquer dúvida podem falar comigo, ok?